Dia a todos. Meu nome é Jean, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, sou da turma de 2020.1, e a pesquisa que eu proponho para hoje, contribuição para o GT, é uma pesquisa inicial no sentido de pensar, a partir desse estudo, outras possibilidades de investigação, tendo recurso com outras fontes. Então, meu trabalho se titula Uma perspectiva informacional sobre o Museu Sergipano de Arte e Tradição, a partir das práticas do colecionador José Augusto Garcês. Então, eu fiz um slide com algumas imagens para que possa materializar a figura do colecionador e alguma das suas práticas. Então, só para contextualizar meu estudo, ele analisa as práticas informacionais mobilizadas pelo colecionador José Augusto Garcês, junto à criação do Museu Sergipano de Arte e Tradição, em 1948, na capital Aracaju, Sergipe, tendo em vista os registros informacionais que foram publicados pelo próprio colecionador no seu livro Folclore, Realidade e Destino dos Museus, produzido pelo próprio colecionador em sua editora em 1958. A partir desses registros, nós entendemos esse livro enquanto objeto informacional, que além de integrar uma prática de arquivamento do próprio colecionador, de materialização do seu pensamento, de suas ações, agencia por meio das informações reveladas pesquisadores e estudiosos do folclore, da arte e dos museus no Brasil, tomando a importância do seu museu em Sergipe. Então, fazendo o estudo na análise do discurso, de uma perspectiva metodológica, percebemos a existência do museu para além do seu espaço físico, tendo suas ações mediadas por meio de trocas informacionais que, na prática, condiciona um sistema de comunicação entre o colecionador e os conhecedores do museu. Então, aqui nós temos a figura do José Augusto Garcês, e partindo dessa perspectiva de pensar os estudos dos usuários, tendo como conceito práticas informacionais, onde é preciso contextualizar o sujeito, esse usuário de informação, e dentro das disposições no qual ele ocupava ou acabou ocupando enquanto capitais informacionais de relações. José Augusto Garcês é filho de uma família abastada, aristocrata do estado de Sergipe, e a partir do seu poder aquisitivo e das suas relações por ele constituídas dentro do estado, ele vai acabar, além de sendo um produtor de livros, um editor de livros, com a sua editora Movimento Cultural de Sergipe, produzindo também estudos vinculados às artes e ao folclore em Sergipe. E dentro desse contexto, ele vai construir também o seu acervo de objetos que não só versa sobre o folclore, mas de uma forma geral contribuiu para uma fabricação do que seria as artes e a tradição do povo sergipano nesse contexto da segunda década do século XX. Então, o seu Museu Sergipano de Arte e Tradição é resultado do seu pensamento, das suas relações, de seus estudos, junto com outros espaços como a própria biblioteca Tobias Barreto, do qual ele homenageia, que também estuda e versa sobre esse campo do folclore, e o seu arquivo sonoro de gravações, sendo que também ele foi um radialista cultural também do estado de Sergipe. Mas o Museu Sergipano de Arte e Tradição acaba centralizando a importância do seu espaço cultural, sendo mediado e divulgado em vários veículos de comunicação, jornais, periódicos, assinados ou em parceria com outros intelectuais sergipanos e fora do estado de Sergipe. E todo esse material ele é registrado, materializado nesse livro Folclore, Realidade e Destino dos Museus, onde é possível, em posse desse livro, ter uma ideia do que foi a produção, ou do que foi esse espaço dele, já que a partir da década de 70, o seu museu ele foi desmembrado para outras coleções, fazendo parte hoje de arranjos expográfico de outras instituições no estado de Sergipe. Aqui está a capa do seu livro, publicado pela Livraria Regina, mas com a editoração do próprio Garcês, onde ele vai compilar
relatos de jornais, notas biográficas, onde demonstra toda a sua relação com intelectuais outros, fora do estado de Sergipe, além de algumas imagens que hoje se tornam indício do seu pensamento enquanto estudioso da cultura popular, né, do folclore, e como também um estudioso dos métodos expográficos vigentes daquela época, né? Então, são imagens que se tornam indícios de como se configurava o seu pensamento enquanto organizador de uma prática expográfica, né? Aqui eu trago um recorte de jornal, né, publicado pelo Correio de Aracaju, em 15 de setembro de 1951, onde, a partir desse acesso a esse livro, Folclore, Realidade e Destino dos Museus, onde seria uma prática de organização de suas publicações, ou uma recuperação de informação, foi possível encontrar, né, esses jornais nos acervos, uma vez que ele referencia a localização desses jornais, né? Então aqui é só um exemplo do jornal que noticiou o seu museu na capital Aracaju, Sergipe. Então aqui nós temos algumas imagens que foram publicadas, né, nesse livro, organizado pelo colecionador. São alguns espaços onde ele expunha os objetos por ele coletados, né? Ouço também dizer alguns ganhados, comprados, mas isso requer mais estudo, né? Lembrando que o museu estava alocado em sua própria residência particular na capital Aracaju. A gente tem poucos registros desse acervo, né, hoje, além dessas poucas imagens que foram publicadas pelo colecionador nesse livro. Então eu penso que esse livro ele traz uma representação desse conhecimento comunicado, né? Ele traz dados importantes para a gente pensar estudos outros, né? Que além das imagens e quanto disso desse pensamento museológico do próprio Garcês, né? A gente vai ter contribuições e relatos de visitas, né? Até um livro de visita de pessoas notáveis dentro e fora do Estado, de intelectuais com quem ele dialogava, para legitimar o seu pensamento frente às estruturas políticas dentro do Estado de Sergipe, né? Garcês ele tinha a vontade de que o seu espaço particular viesse a ser consolidado como espaço oficial do Estado, né? Então, como museu que representasse essa cultura, as tradições do povo em Sergipe, né? Além de algumas imagens, né, das exposições por ele criadas na sua casa, ele também traz nesse livro imagens, né, do que seria esse bastidor de pesquisador, de agente que não só atua enquanto usuário de informação, no sentido de receber essas informações, como ele atua no espaço de contribuição e de construção, né, de um conhecimento a partir das trocas informacionais, de uma rede de informações por ele, né, constituída. Então, Garcês hoje ele é reconhecido no Estado por a sua faceta multidisciplinar, né, seja como paleontólogo, folclorista, poeta, né? Nesse contexto das matrizes disciplinares não estavam ainda tão bem definidas, né? Então ele vai ser visto como mecenas também da cultura, né, sergipana, né, pelo seu engajamento e seu interesse múltiplo por diversas áreas, né, que retratassem uma cultura, uma fabricação, uma invenção de uma cultura de Sergipe, né? Então, a partir do conceito de práticas informacionais, e nesse momento eu estou entendendo informação a partir do texto do Michel Berclan, né? A informação como coisa, onde a gente vai ter arranjos informacionais sendo materializado a partir de suportes, então suporte que comunica essa informação, e a partir desse suporte eu constituo registros informacionais outros, a exemplo desse livro que se tornou uma fonte interessante para a gente pensar as práticas desenvolvidas por Garcês, né, nesse momento da segunda metade do século XX.
Aqui são outros registros por ele publicado no livro, onde eu tenho, nesse momento aqui, relatos de personalidades que evidenciam a importância do museu, como também de outras ações culturais por ele desenvolvida, como o Movimento Cultural de Sergipe, que foi uma editora produzida, né, e criada pelo próprio Garcês, né, onde ele lançou vários autores, poetas, né, no estado de Sergipe. E aqui nós temos um objeto, né, que seria uma representação, né, em imagens, né, de canhões, né, onde ele traz relatos históricos embaixo. Então seria, né, um registro que se assemelha muito a um catálogo, onde tem uma representação do conhecimento, né, e uma fonte interessantíssima para estudar. Né? Então, a partir desse livro, eu entendo ele enquanto objeto informacional que carrega né, e traz vários registros informacionais que evidenciam um pensamento, né, de um agente do seu tempo. Eu concluo com algumas conclusões, né, onde, a partir desse suporte de informação, desse livro por ele publicado, né, que, como eu falei, não só materializa, como também arquiva, né, uma posição, né, e um pensamento desse agente, né, onde é percebido relatos autobiográficos, fontes de jornais, correspondências, estudos bibliográficos, imagens produzidas e organizadas por esse agente, é possível ter uma prévia noção dos estados sucessivos alcançados no campo do folclore em Sergipe, nesse contexto, e suas práticas museológicas, né, por ele organizada, junto ao seu Museu de Arte e Tradição de Sergipe, e entender como um fenômeno universal, informação, ele atravessa, né, ele é utilizado como mediador de um conhecimento organizado, comunicado, como também produzido, por relações objetivas que, unida às práticas, né, as ações, uniram agentes e instituições de diversas geografias para a consolidação de espaços possíveis do folclore e da arte em Sergipe. Né? Então, são essas as minhas conclusões e desde já eu agradeço a participação. Obrigado.